Parte 2. As 6 evidências que comprovam que o povo que conhecemos como os israelitas não é o verdadeiro povo de Elohim. Prova número 1. Incoerência do povo que diz ser o verdadeiro povo de Yah com as qualificações proféticas. Todos que se aventurarem a fazer uma comparação profética entre o povo de Elohim encontrado na Bíblia e o que nos é apresentado atualmente acharão uma grave falta de coerências. Vamos analisar algumas passagens bíblicas e compará-las com as que nos são apresentadas hoje como os israelitas. Deuteronômios 28, 1-14. Se atentamente ouvires a voz de YHWH, teu Elohim, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, YHWH, teu Elohim, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz de YHWH, teu Elohim, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. 4. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. 5. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. 6. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. 7. YHWH fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho, sairão contra ti, mas, por 7 caminhos, fugirão da tua presença. 8. YHWH determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá YHWH teu Elohim. 9. YHWH te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos YHWH, teu Elohim, e andares nos seus caminhos. 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome de YHWH e terão medo de ti. 11. YHWH te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que YHWH, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. 12. YHWH te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. 13. YHWH te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos YHWH, teu Elohim, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. 14. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros Elohim, para os servires. Eis uma lista das bênçãos que sobreviriam para o povo de Israel caso ouvisse e obedecesse aos mandamentos de Elohim e não se desviasse nem à direita nem à esquerda. Notem bem que a exigência de não se desviar dos mandamentos é crucial e sem negociação, pois foi mencionado 5 vezes no texto que acabamos de ler. Analisamos os versículos mais relevantes tendo em mente que o Senhor tem dito a eles que todas essas bênçãos viriam sobre eles somente quando ouvir a voz de YHWH. Verso 1. YHWH teu Elohim te exaltará sobre todas as nações da terra. Primeiro ponto a elucidar. O país está entre os 10 países mais influentes do mundo, segundo o artigo de I24 News, do dia 3 de janeiro de 2023. Conferem o link que está na descrição do vídeo. Segundo ponto a elucidar. Todas as 8 famílias e bancos que governam o mundo são maioritariamente, se não todas, judaicas e ashkenazes. Guardam bem em mente este nome, ashkenazes. Quando um governo depende do dinheiro dos banqueiros, são os banqueiros, não os líderes do governo, que controlam a situação, pois a mão que dá está acima da mão que recebe. O dinheiro não tem país. Os financistas não têm patriotismo, nem decência. Seu único objetivo é o ganho. Napoleão Bonaparte
1769 a 1821. Todos os países do mundo têm dívida. Daí nos perguntamos, contraíram dívidas a quem? Justamente a estes bancos judaicos. E dali duvidamos que sejam eles que governam o mundo. Provérbios 22, verso 7 diz o seguinte: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Verso 7. YHWH fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Segundo o US News, o Estado judeu tem o 4º exército mais poderoso do mundo. A título de exemplo, a Guerra dos 6 Dias foi a guerra mais curta que existiu dentre os conflitos árabes e israelenses. Ocorrida em junho de 1967, ela foi uma ação surpresa realizada pelas Forças Armadas de Israel contra o Egito, a Síria e a Jordânia. Segundo a história, eles derrotaram não menos de 3 países em menos de 7 dias no contexto em que eles eram um país recém-criado. Podemos também tomar em exemplo a barbarie que estão a cometer contra a Palestina. O mundo já descobriu que a vontade deles é expulsar os palestinianos daquele território. E querem enviar aonde? Em África, é claro. A RDC e o Ruanda foram citados dentre os 3 ou 4 países, já não me lembro exatamente do número, com os quais o Estado sionista está em negociação para os receber. O ponto aqui é demonstrar o quão incapaz é a comunidade internacional em parar o Estado judaico na sua tolice. Verso 8. YHWH determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá YHWH, teu Elohim. Israel é a 4ª economia com melhor desempenho em 2022, entre os países da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE, de acordo com o ranking compilado pelo The Economist. Verso 9. YHWH te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos de YHWH, teu Elohim, e andares nos seus caminhos. Tel Aviv ultrapassou Nova York no ranking das cidades mais gay-friendly do mundo, de acordo com uma pesquisa datada de 2012 realizada pela American Airlines e gaysites.com. Estaremos tentados a dizer que é somente a cidade que é impura. Isso será uma apreciação ingênua, pois o país é o 9º classificado como o país com mais gays do mundo, segundo a revista Mr. B and B. Não se pode considerar esse povo como um povo santo. Verso 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome de YHWH e terão medo de ti. Pois quando lemos a passagem de João 4, verso 22, que diz: a salvação vem dos judeus, ou Romanos 9, verso 4, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, os nossos olhares se direcionam diretamente e sem sombra de dúvida para os israelenses que se encontram no Médio Oriente. Logo, uma certa admiração que esconde a ignorância associada ao temor nos sobe no coração e ficamos presos em querer saber o que podem ensinar para o mundo que virá diretamente da boca de Elohim. Verso 11.
YHWH te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo. Na terra que YHWH, sobre juramento a teus pais, prometeu dar-te. Quando olhamos para a terra de Israel nos anos 48 e a comparamos com Israel de hoje, vemos uma grande mudança em termos vegetal. Estaremos mesmo tentados em dizer que é uma grande bênção de Yah, pois a terra que antes era um deserto se tornou fértil. Mas isso é sem saber que uma grande tecnologia e produtos químicos foram implementados para que o milagre da vegetação aconteça. Apesar deste desempenho ou façanha, constatamos mesmo assim que o país não reflete a imagem descrita na Bíblia, uma terra que mana leite e mel. Verso 12. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Como temos visto, as 8 famílias que detêm os maiores bancos mundiais são, na sua maioria, judaicas. Eles é quem emprestam dinheiro nos bancos centrais de cada país, conforme podemos ler no artigo de Manshushi Ben-Had. JWMCC Alister, um membro proeminente da indústria petrolífera com ligações à Casa de Saúde, escreveu no Green Reaper que obteve informações de banqueiros sauditas, que citaram o facto de 80% do Banco Federal de Nova York, de longe o mais poderoso braço do Federal Reserve, era controlado por apenas 8 famílias, 4 das quais residiam nos Estados Unidos. Estas são as famílias: Goldman Sachs, elite financeira judaica Ashkenazi, Rockefellers, elite financeira protestante, Lehman, elite financeira judaica Ashkenazi, Loebs de Nova York, elite judaica Ashkenazi, os Rothschilds de Paris e Londres, elite judaica Ashkenazi, os Warburgs de Hamburgo, elite judaica Ashkenazi, os Lazards de Paris e elite judaica Ashkenazi, os israelenses Moses Seifes de Roma, elite judaica Ashkenazi. O CPA Thomas D. Schauf confirma a declaração de MC Callister, acrescentado que 10 bancos controlam as 12 filiais da Reserva Federal. Ele nomeia NM Rothschild de Londres, Banco Judeu Rothschild Bank of Berlin, Banco Judeu Warburg Bank de Hamburgo, Banco Judeu Warburg Bank de Amsterdã, Banco Judeu Lehman Brothers de Nova York, Banco Judeu Lazard Brothers de Paris, Banco Judeu Banco com Loeb de Nova York, Banco Judeu Israel Moses Seif Banco de Roma, Banco Judeu Goldman Sachs de Nova York e Banco Judeu UJP Banco Morgan Chase em Nova York. Banco Protestante. Schauf também cita William Rockefeller, Paul Warburg, Jacob Schiff, elite judaica Ashkenazi, e James Stillman, elite judaica Ashkenazi, como os indivíduos que possuem o maior número de ações individuais no Federal Reserve. Os Schiff estão intimamente relacionados com Loeb. Os Stillman do Citigroup, que se casaram com um membro do clã Rockefeller na virada do século. Eustácio Mullins chegou às mesmas conclusões no seu livro, Segredos da Reserva Federal, no qual mostra diagramas que ligam a Fed e os seus bancos membros aos Rothschild, Warburg, Rockefeller e outras famílias. O controle exercido por estas famílias sobre a economia global não pode ser exagerado e é voluntariamente coberto de segredo. O seu braço mediático é rápido a desacreditar qualquer informação que exponha este cartel bancário privado como uma teoria da conspiração. No entanto, os factos permanecem. Verso 13. YHWH te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos de YHWH teu Elohim, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Se eu vos disser que os judeus são os que governam o mundo, irão certamente me responder que estou exagerando. Mas como esse não é o assunto, não irei me eternizar por ali. O mais importante a saber é que mesmo se não estão na cabeça, também não estão na cauda. Estranho, não é?
Há somente duas posições que o Senhor apresentou ao povo dele. A da cabeça, se este for obediente aos mandamentos de YHWH, e a da cauda, se este for desobediente aos mandamentos. Notem que não deveriam desviar dos mandamentos do Senhor, nem à esquerda, nem à direita. Sabemos e não há sombra de dúvidas que eles desviaram dos mandamentos. Não somente à esquerda ou à direita, mas desviaram a 360 graus. Porém, o que estamos a constatar é que o povo que se encontra na cauda é o povo africano. Estranho, não é? E eles estão no topo das nações. Verso 14. A Bíblia deixa claro que alcançarão todas essas bênçãos que supostamente têm atualmente com uma única condição: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Entendemos aqui que o único facto de se desviar das palavras coloca o transgressor, e neste caso Israel, na idolatria, adorando outros deuses, e assim afasta ele das bênçãos aqui citadas. Vemos, portanto, que os que nos são apresentados hoje como sendo os israelitas, filhos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, são efetivamente abençoados de todas ou quase todas as bênçãos que aqui foram citadas. Não terá aqui um problema, uma incompreensão, algo que não está a encaixar bem? Imagina um pai severo e rigoroso de caráter dizer ao seu filho: irás comer somente se arrumares devidamente a sala toda. Porém, depois de alguns minutos encontras o filho a comer, mas a sala não foi arrumada no completo e o pai e o filho estão bem ali tranquilos. Como qualificarias a situação? Ou o tal pai não é tão severo e rigoroso conforme diz ser, porque não respeitou a sua própria palavra? Ou o filho a quem ele falou não é aquele que está a comer tranquilamente? Sabendo que o Pai, que é o nosso Senhor, é severo para realizar o que ele prometeu, seria insensato pensar que ele negligenciou um aviso tão importante. Nos resta agora olhar para o filho. Aquele filho que supostamente é filho de Yah, que desfruta das bênçãos do povo de Israel, não é efetivamente o verdadeiro filho a quem YHWH pronunciou os avisos em Deuteronômios 28. Este filho é um bastardo, uma fraude. Deuteronômios 23, verso 2. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Neemias 13, verso 3. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Não me apedrejam, por favor, pois sabeis muito bem que as Escrituras dizem claramente em Hebreus 12, verso 4 a 9, que aquele cujo pai não corrige é um filho ilegítimo, um bastardo. Não sou eu, é a palavra que temos todos nas mãos. Portanto, por ser infiel e rebelde desde a sua nascença, conforme diz Isaías 48, verso 8, Israel não poderia e nem deveria receber quaisquer bênçãos citadas aqui, pois isso faria de Yah um Eloá infiel à sua própria palavra. Remarca que nenhum profeta da antiga aliança profetizou qualquer coisa de bom para o povo de Israel, a não ser a liberdade oferecida somente por causa do bom nome do Senhor. Jeremias 5, 1 a 13, Isaías 48, versos 5 a 19. As poucas passagens que seguem relatam bem o quão Israel foi infiel às leis do Senhor e deveria merecer a maldição declarada em Deuteronômios 28, verso 15. Mateus 23, 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste.
eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 27, 21 a 25. E, respondendo o governador, disse-lhes, qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Disse-lhes Pilatos, que farei, então, de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. O governador, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então, Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, considera isso. E, respondendo todo o povo, disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Lucas 19, 41 a 44. E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, ah! Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas, agora, isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 23, verso 28. Jesus voltou-se e disse-lhes, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Atos 7, 51 a 57. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Atos 15, verso 10. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar. Romanos 10, verso 18 a 21. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura, Israel não o soube. Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizem-te. Romanos 11, verso 7 a 12. Pois que, o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição, escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvenciam-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram, para que caíssem? De modo nenhum, mas, pela sua queda, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Se fosse para relatar todos os versículos, iríamos levar todo o tempo. Em soma, sabemos que desde o seu início ao seu fim, Israel não obedeceu às leis do Senhor. Por isso, é impossível permanecer com as bênçãos relatadas em Deuteronômio 28. Porém, para terminar, quero atrair as vossas atenções sobre o último versículo de Romanos 11, verso 12, que diz assim, e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Será que conseguimos fazer a ligação deste versículo com os dizeres de Howard Nicholas, que publicamos no último vídeo?
prospérité mondiale des pays avancés et l'Afrique avait un rôle à jouer. Elle a un rôle de producteur de matières premières. Nous ne laisserons pas l'Afrique subsaharienne s'échapper. Nous faisons tout pour la maintenir là où elle est. Será que isso não encaixa? Será que isso não tem sentido? É verdade que as nações pagãs receberam uma riqueza espiritual, mas será que é somente isso? Será que é somente riqueza espiritual? Será que a maior parte das nações do mundo não se enriqueceu também da maneira física e monetária, na diminuição da pobreza e da queda da África porque Israel se encontra atualmente em África? Será que esse versículo não nos leva a ter esse entendimento? Nos encontramos então na próxima prova.